verso 7 aqui de Lucas, dando sequência a Mateus 26, de 17 a 19, no verso 7 de Lucas 22 se diz: chegou o dia dos pães asmos, que era o dia da preparação, era a preparação pascal, de modo que era um dia especial, e que era o dia da preparação, e aqui se diz em Lucas, importava comemorar a Páscoa. É algo que Jesus faz, embora ele saiba que aquele cordeirinho ali é só mais um cordeiro, é só mais uma comida para ser comida com ação de graças, que aquele cordeiro imolado em tudo que é casa não tira o pecado do mundo, não salva ninguém. É só uma comida com derramamento de sangue, que foi sendo cada vez mais tratado de maneira supersticiosa. Desde o Egito, quando o sangue do cordeiro foi colocado e aspergido no umbral das portas, e o anjo da destruição, o ser alienígena do juízo, passou por sobre todas as casas onde aquele sangue simbolizava o fato de que as pessoas se colocavam sob a cobertura da remissão, do perdão, da graça e da substituição de um cordeiro arquetípico que eles nem conheciam ainda, mas que estava só tipificado ali, e que em vindo tiraria o pecado do mundo. Agora aqui, quem está diante do povo é o próprio cordeiro, que somente João Batista naquela geração tinha enxergado. Quando ele olhou Jesus, ele olhou e ele viu. Os olhos dele se abriram e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tirou, tira e tirará. Ele é a solução para a culpa humana definitivamente. Do homem com o homem, do homem com o próximo, do homem na presença de Deus. Olha o Cordeiro, sigam-no. Aí Jesus vem até João Batista e João diz: tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não. Jesus mesmo não batizava ninguém. O batismo era uma coisa muito pequena comparado com o que a obra, o trabalho, os feitos, a consciência de Jesus propunha e assambarcava. Jesus não estava lidando com coisinhas menores, mas com uma coisa absolutamente transversica que cobria anjos, demônios, criações, criaturas e entes e entidades de todas as naturezas e camadas dimensionais. Tudo que Jesus fazia tinha essa abrangência transcósmica, transversica. E aqui está ele, mais uma vez, fazendo alguma coisa para cumprir o que ele disse a João Batista. Quando João Batista disse: tu vens a mim para que eu te batize, eu é que preciso ser batizado por ti. E aí Jesus disse a João Batista: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Deixa por enquanto. Essa é a era das simbolizações. Depois nós vamos entrar na era da realidade. Por enquanto é tipo, é símbolo, é linguagem semiótica, é arquetipia. São essas coisas. Até que o real se introduza como tal, as pessoas no máximo lidam com simbolizações. E até mesmo em relação às simbolizações, a maioria delas pratica sem nem entender o significado do que pratica. Agora, eu sou a realização, mas a gente tem que comemorar essa Páscoa. A gente vai comer a carne do Cordeiro antes que eu entregue a minha carne, o meu sangue, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o meu ser, a minha totalidade, como oferta pelo pecado. Porque ao meu Pai agradou moer-me, fazendo-me enfermar, a fim de que eu dê a minha vida para resgate de muitos, para que eu leve a iniquidade de todos, as dores de todos, as mazelas de todos, o suicídio de todos, a agonia de todos, a aflição de todos, a culpa de todos, o juízo de todos. A cruz é o para-raio cósmico e transhistórico e histórico,
onde o passado, o presente e o futuro da história convergem e aonde todas as camadas dimensionais para tal cruz convergem. E como eu já disse 1 trilhão de vezes, no mundo espiritual as coisas não são medidas por tamanho. Esse cálice não precisa ir daqui até o sol para ter significado, assim como o sol é imenso, mas ele tem significado menor do que algumas coisas ínfimas, e que carregam uma qualificação absurdamente maior do que o significado quantitativo e mensurável da massa solar ou da energia solar. No universo não são as coisas maiores as mais importantes, são as menores. O próprio universo é sustentado, mantido e fabricado a partir das coisas inconcebivelmente pequenas e mínimas e inenxergáveis até há pouco tempo atrás, eram consideradas realidades invisíveis. Agora, essas próprias realidades invisíveis que hoje a gente chama de física e mecânica quântica, elas próprias não existem de si mesmas, como diria Kant. Elas existem de algo e de alguém que é o si mesmo indesignável. Elas ainda são designáveis, são fenomenologicamente avaliáveis, mas aqueles em quem elas subsistem é o absolutamente indesignável, intangível, impalpável, inestudável, de tal natureza que, pelas categorias da ciência, ele nem existe. De tão para além da verificabilidade que ele está, a menos que você se aproxime dele pela fé. É o único vínculo, é o único liame possível entre o ser humano e o infinito, e o absurdo, e o transcendente, e o indizível, e o inconcebível, e o indisponível, e o que não está acessível para nenhum experimento, para nenhuma verificabilidade, para nenhuma genialidade, para nenhuma conclusão, para nenhuma equação, para nenhuma física, para nenhuma matematicidade, para nenhum fenômeno. Ele é aquele de quem e em quem os fenômenos existem, mas ele mesmo não é um fenômeno, ele é o si mesmo. Como ele disse a Moisés, quando perguntarem quem foi que te enviou, dize, eu sou, me enviou. Ele é. Ele é. Chegou o dia dos pães asmos, onde aquele que é iria comer um cordeirinho com os seus discípulos, mas ele mesmo olhava e sabia que o único cordeiro que importava para o passado, para o presente, para o futuro, para esta dimensão e para todas as demais camadas dimensionais, era o cordeiro que ele encarnava. Jesus, pois, porque chegara essa hora, aonde ele estava como uma noiva se vestindo para o sacrifício, Jesus enviou Pedro e João e disse a eles, estavam ali do lado, em Jerusalém, Betânia, Monte das Oliveiras, naquelas imediações curtas, sem espaçamentos muito grandes. Ele disse a esses dois, ide, preparar-nos, porque é para todos nós, a Páscoa, para que comamos juntos. E lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Porque eles não tinham lugar nenhum. Eles podiam até ter feito essa Páscoa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Já tinham tido um banquete na casa de Simão o leproso. Mas essa Páscoa, ele queria que fosse dentro de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os cordeiros, que matas os profetas, que matas os enviados, que mata os iluminados, que mata os pacificadores. Jerusalém, que odeia os filhos da paz, cujo nome é uma ironia, cidade da paz, e é a cidade do sangue, da guerra, da morte, da dominação. É aonde está, trágica e ironicamente, o trono de Satanás, se preparando para imolar o Cordeiro de Deus na cegueira do ódio. Onde tu queres que preparemos a Páscoa? Jesus lhes explicou. É o seguinte, ao entrardes em Jerusalém, encontrareis um homem com um cântaro de água na cabeça ou no ombro. Segui-o até a casa em que ele vai entrar. Essas são as senhas de Jesus.
Podem ir daqui agora, Pedro e João. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um cara com um cântaro, cheio de água, provavelmente. Ou talvez vinho, ou talvez cerveja, alguma bebida. Ou talvez algum vívere. Tanto faz, o conteúdo não é designado, é o cântaro e a cenografia. Quando vocês chegarem e virem passar aquele homem, aí vão os dois para lá e ficam ali, ó, dentro da cidade, do lado de dentro, na porta. Ali nas imediações do Monte Sião, provavelmente. Olhando as pessoas movimentar, e de repente um deles diz, ó, o cara do cântaro, vamos seguir ele. Aí vão os dois seguindo, conforme Jesus mandara. Ele disse, andem atrás dele, segui-o, até a casa em que ele entrar. Aí foram, se desviando da multidão, viram, de repente o cara entrou numa casa. Aí eles entraram juntos. Vocês vejam como coisas de Jesus são frequentemente inconcebíveis. Fica um homem com um cântaro e na casa que ele entrar, entre atrás. E aí, sigam a minha sequência. Digam ao dono da casa, que vai aparecer assim que ele entrar, o dono vai chegar. E vocês não têm que gastar tempo com nada, apenas declarem a ele. Porque nós não sabemos o que aconteceu. Se Jesus era amigo desse homem, se Jesus teve uma conversa, e provavelmente teve uma conversa privada, íntima, particular, provavelmente deixou tudo acertado. Olha, eu estou aqui para celebrar essa Páscoa, que eu quero celebrar em Jerusalém, mas eu não tenho um lugar para fazer isso. Precisa ser um cenáculo, um salão amplo, porque eu tenho 12 discípulos, mais as minhas discípulas, mais a minha parentela que está comigo aqui. Então, é um grupo grande de pessoas, o lugar precisa ser grande. E eu gostaria de fazer isso nesse ambiente que eu sei que você tem e que estará disponível. E foi isso o que ele mandou que fosse falado. Apenas a frase, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa pergunta já induz à conclusão de que estava tudo conversado com aquela pessoa. Não é um arrombamento, um estupro, uma violência, um susto, não, o homem sabia. A coisa mais extraordinária aí é a sincronicidade de ele mandar Pedro e João para dentro da cidade para olharem um homem que iria passar com um cântaro na cabeça, e assim que eles entraram e esperaram só um pouquinho, o homem passou e eles foram, e tudo aconteceu conforme Jesus tinha prescrito, pré-escriptado. Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazeis preparativos. E, obviamente, para ter saído tudo como tudo saiu, não era só Pedro e João fazendo preparativo. E nem eram os 12 apóstolos fazendo os preparativos. Eles ajudaram em tudo. Mas é quase impossível pensar numa coisa que dê certo nesse nível sem que Maria, Miriam, sem que Maria chamada Madalena, sem que as outras Marias e as outras mulheres presentes e que andavam e seguiam a Jesus, várias delas não tenham dado o toque de requinte, de graça, de ética simples, aquele lugar de encontro. Se você vai hoje a Jerusalém, eles levam você para um lugar fake. Eles chamam de o cenáculo da última ceia e o cenáculo do Pentecoste. Mas é coisa de religião, é tudo fake. É tão fake que esse cenáculo do Pentecoste, os crentes vão lá e ficam aliando-lhes cantarai as beias, sabe lá o que é. E outros vão e fazem a ceia lá dentro. Aquilo é um lugar fake. Arquitetura fake, construção fake, é tudo do 4º, 5º século para cá, as edificações que se fizeram ali. E embaixo daquela edificação ainda tem o túmulo fake do rei Davi. Fake também. Quem está sepultado lá é um rabino judaico do 4º século. E nada de osso de Davi ali.
Davi está sepultado em algum lugar nas imediações, mas ninguém sabe nem onde é. É Pedro que diz, em Atos dos Apóstolos, pois os ossos do patriarca Davi estão entre nós até os dias de hoje. Mas se você for com seriedade arqueológica, ninguém sabe onde é. Aquilo ali é só um memorial. Como o cenáculo da Páscoa e supostamente do Pentecostes, é só um memorial. É só um Epcot Center. Não tem absolutamente nada de concreção histórica, arqueológica, de qualquer natureza comprobatória. Mas os crentes não querem nem saber. Eles chegam lá, entra todo mundo em crise, cai no chão, tremem para todo lado. É aquela loucura de histeria malucada. Meu Deus, é tão fake que eu acho que eu ainda levei pessoas lá dizendo que era fake, arqueológica e historicamente, até o iniciozinho dos anos 90. Depois do início dos anos 90, eu não tive mais nem coragem de levar o pessoal lá. Quando o guia pede para levar o grupo, eu digo, peraí, antes deixa eu falar uma coisa com o grupo. Vocês vão visitar um lugar fake. Mas se vocês quiserem ir, vão. Sem fetichismo, sem culto ao sagrado, sem nada disso. É tudo fake. Se vocês quiserem ter um ataque catártico, histérico e de sugestão, saibam, é o fake que vai produzir isso em vocês. Porque nada, nem sendo verdadeiro, nem sendo concreto, merece o nosso amor. Pedras não merecem o nosso amor, nem construções, nem nada disso. Nós somos gente do Espírito e da verdade. Isso no início dos anos 90. Depois, meu Deus, até os grupos que vão comigo, eu digo logo de cara, se quiserem coisa fake, tem coisa fake que eu posso pedir ao guia para levar vocês para essa feicura toda. Agora, eu não perco meu tempo mais há milênios com isso. Nem para ir explicar. Vocês querem coisas mais originais? A gente tem lugares naturais, que são os mesmos lugares há milênios, e a gente pode ir lá e rememorar muitas dessas coisas de significado eterno e importante. Mas não no fake, e não no sagrado fetichizado. Pois bem, eles foram, encontraram tudo conforme Jesus dissera, e aí prepararam a Páscoa, com a ajuda daqueles que vieram com eles a preparar. E eu prossigo a leitura dizendo, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da cruz, antes do meu sofrimento. Quero comer essa Páscoa, essa é a última refeição da gente. Depois eu serei a refeição de todos os entes endemoninhados do universo e de todas as camadas dimensionais. Quando eu for pregado na cruz e eles não entendem o mistério da minha cruz. E eles vão celebrar, e eles vão festejar, e eles vão pensar que acabaram com tudo. E eles não sabem que está apenas tudo começando. Mas eu tenho esse desejo de tomar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Hoje vos digo que nunca mais comerei Páscoa nenhuma até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí tem alguns intérpretes que jogam essa Páscoa que Jesus vai comer para o livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 9, quando Jesus voltar, o grande banquete do Cordeiro. Mas eu creio, sinceramente, que ele comeu essa Páscoa de novo, esse Cordeiro de novo, essas refeições de novo, essa alegria de novo, ressuscitado de entre os mortos, onde a ênfase recai em comeu e bebeu com eles depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Fez inúmeras refeições. Partiu o pão muitas vezes para ele, ou a comida, ou o peixe, ou o vinho, ou a água. O que quer que eles tenham comido durante aqueles 40 dias e 40 noites depois da ressurreição de Jesus. E ele conclui dizendo, pois vos digo, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, desse fruto, com essa perspectiva ritual, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus, de fato, se manifestou poderoso, e foi o que aloprou de paixão o coração dos discípulos de Jesus, que veio acontecer pela vitória da ressurreição, rasgando
as mortalhas da morte de dentro para fora, como diz Pedro, pregando em Atos, no capítulo 3, e afirmando: pois as garras da morte não puderam contê-lo. Ele rasgou de dentro para fora. Como Pedro também diz, foi ao Hades, entrou no Tártaros, gritou: está tudo vencido, proclamado, cumprido e acabado. E Paulo conclui dizendo: e então, quando subiu às alturas, levou o cativo todo o cativeiro e concedeu dons de graça aos seres humanos que por ele esperavam. O reino de Deus já veio. Nunca estivemos ausentes dele. Ele nos habita, ele está entre nós. E a ressurreição é o signo dessa vitória absoluta, é a garantia de que eu vivo sob os auspícios do poder do reino de Deus. Embora Jesus não esteja em estado de visibilização histórica para os nossos sentidos, eu vivo a realidade do reino de Deus todo dia. O reino me habita, eu habito o reino, eu prego a mensagem do reino, eu estou sob a soberania do reino. No meu olhar, eu interpreto a vida toda a partir dessa perspectiva que tem Jesus como chave hermenêutica. O reino de Deus é o ângulo da minha interpretação de todas as coisas. Em Cristo Jesus, o do meu olhar, e deveria ser o que todos nós viéssemos a carregar no coração. Agora, hoje eu fiz essa introdução porque amanhã eu quero ir para o Evangelho de João, no capítulo 13. Porque tem coisas aqui que só tem em João e que são pertinentes ao que aconteceu naquele dia, na conversa daquela ceia. Aqui em Mateus, Marcos e Lucas é tudo muito sintético. Só tem depois o partir do pão, o distribuir do cálice. Marcos diz que eles se levantaram ao fim de tudo e cantaram um hino. Tem a descrição de Judas saindo para traí-lo. Mas tinha muito mais naquela ceia. E quem se ateve a esse muito mais que foi tratado durante aquela ceia, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, foi João. E é por isso que eu fico aqui hoje, fazendo essa introdução, para amanhã a gente gastar tempo nos ensinamentos e nos próximos dias. Porque passar por essa ceia só com pão e com vinho, sem ouvirmos de novo tudo que Jesus achou que era essencial. Aqui nessa ceia, Jesus está entregando um testamento, o Novo Testamento, que anula o Velho Testamento. O Velho Testamento foi rasgado e ele disse: eu vos deixo uma nova aliança, um novo testamento, com um único novo mandamento. E essa é a minha vontade, esse é o meu testamento. Eu vou deixar tudo esclarecido, ensinando vocês a viverem e o que vai alimentar a vida de vocês durante o tempo dessa espera. Durante o tempo do interregno. Porque hoje eu estou com vocês, mas amanhã eu não estou. E a gente vai ver aqui em João dizendo: eu ainda estou convosco, mas dentro de um pouco de tempo eu não estarei. E depois de um outro pouquinho de tempo eu voltarei. E quando eu voltar, vocês vão me ver outra vez. E quando vocês me virem outra vez, que é uma alusão à ressurreição, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Mas tem tanta coisa mais que ele diz, que são realidades essenciais para qualquer discípulo saber acerca do significado dessa Páscoa. E do que o Cordeiro Pascual, o que o Cordeiro Pascal deixou de testamento, de palavra essencial que não pode ser negligenciada por nenhum dos seus discípulos. Mas aí, no dia de amanhã, você vai prosseguir, você vai ver comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa fala simples, uma introdução tão singela, histórica apenas, com poucas aplicações, mas o teu Espírito faz todas as aplicações, até aquelas que a gente não fez, tu estás fazendo no coração de cada pessoa. Estás abrindo entendimento para a compreensão de muita gente. E eu te peço que tu nos prepares para o dia de amanhã, onde entraremos em tesouros da tua revelação, que particularmente são alguns dos mais preciosos, guardados nos escaninhos mais profundos do meu coração, e que alimentam a minha alegria, a minha fé
e a minha esperança no reino de Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.